Quem foi realmente Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes, se tornou em pouco tempo chefe dos inconfidentes. Foi traído por Silvério dos Reis, sem temer a própria sorte, inocentou os amigos e foi condenado à morte. Esse nome está dentro do nosso imaginário, da nossa memória coletiva. E aí, ele foi um herói, ele foi um mártir, ou a gente só lembra dele aí no 21 de abril porque é feriado? Mas e se eu te dissesse que a história que foi muitas vezes ensinada na escola, que nós conhecemos, é só parte dela e de repente é uma parte meio que inventada? Porque por quase um século, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, ele foi praticamente esquecido durante o período da coroa brasileira, do Império Brasileiro. Ele era um criminoso para a coroa e um desconhecido para a população em geral. Mas aí, em 1889, chega a República e com ela a necessidade de criar novos heróis. E foi na Inconfidência Mineira, no movimento em Minas Gerais, movimento elitista com um projeto claro republicano, que a República escolheu para celebrar, em detrimento de outros movimentos do período, por exemplo, como a Conjuração Baiana, um movimento na Bahia, de caráter mais popular, um movimento mais radical. Então, a escolha por parte da elite republicana é estratégia, porque a ideia é construir narrativas que fossem mais convenientes e fortalecesse quem está no poder. E essa versão foi cuidadosamente elaborada. Ela foi amplamente difundida nas escolas, nos livros didáticos, por anos e muitos anos, acho que até nos dias de hoje. Afinal, a gente tem que entender que a escola, por muito tempo, acredito ainda hoje, é um ambiente onde a versão da história é contada de cima para baixo, pelas elites, é onde a história da elite prevalece. E aí, quando professores de histórias ousam apresentar outras perspectivas, outras versões, buscando a complexidade dos fatos, somos acusados de doutrinadores. E quem melhor que um mártir da liberdade para unir a nação? Tiradentes não tinha foto, não tinha retrato. A imagem de Tiradentes que nós conhecemos nos livros didáticos, ela foi criada. Um Cristo cívico, com barbas, cabelos longos, para tocar o coração daquele brasileiro, principalmente do Brasil católico. É uma narrativa poderosa, feita sob medida para inspirar e legitimar um novo tempo que nascia no Brasil, o Brasil República. E aqui que entra a nossa reflexão sobre a escola, sobre as chamadas datas comemorativas, porque elas nos ensinam sobre Tiradentes. Sim, ensina, mas de um jeito que é reduzido, simplificado, que perde as contradições e os porquês dos acontecimentos. A história ela vira um feriado, ela torna muitas vezes um ritual e não é uma ferramenta para que a gente possa pensar o mundo que está ao nosso redor. Mas a história não é só sobre decorar nomes, datas, fazer uma prova. É sobre entender as diversas narrativas e como essas narrativas são construídas. Quem conta e com que propósito conta naquele determinado momento. A história é sobre questionar. Por que Tiradentes foi escolhido pela República? Por que Tiradentes se transformou num feriado? Por que sua imagem foi moldada daquele jeito como um Cristo cívico? Quais outras histórias foram silenciadas ao longo da nossa trajetória?
Então entender Tiradentes, o homem, o mito, é entender que a história é viva. A história é editada e é uma escolha. É um convite para que a gente possa olhar além do óbvio que nos foi apresentado. Para a gente tentar analisar as diversas camadas do passado. Para a gente poder compreender melhor o presente. Porque estudar a história não é estudar o passado. Estudar a história é estudar as dores do presente, onde a gente vai buscar na história algumas dessas explicações. E aí, qual que é a sua versão sobre Tiradentes? Pensa nisso.